Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês a história de Roland Garros, como tudo começou, como o torneio evoluiu até ser o que é hoje, quem são os maiores campeões, os maiores jogos, vou falar do Guga, é claro, e algumas curiosidades. Por exemplo, você sabe quem foi Roland Garros? Foi uma pessoa que realmente existiu, vou te falar quem que é. Roland Garros que está sendo até agora bem legal, né? Os favoritos tendo dificuldade nos primeiros jogos, o Alcaraz penou para ganhar, o Tsitsipas também. Mesma coisa, os Zverev, a gente está tendo várias partidas bem legais desde as primeiras rodadas. O vídeo é longo, então eu não vou enrolar muito. Desculpa aí que o vídeo está saindo na quinta e não na terça, vocês devem perceber que a minha voz está um pouco diferente do normal, mas se você é novo aqui no canal, é esse tipo de vídeo que eu faço, vídeo dos bastidores do tênis. Conto biografias, histórias de torneios, faço algumas análises táticas. Se você é novo, bem-vindo, se inscreve aí no canal, manda para os seus amigos, bora aí ver a história de Roland Garros. Bom, o surgimento do Grande Slam de Roland Garros, ele bate exatamente ali com o tempo, mais ou menos em que começou também o Grande Slam de Wimbledon. Sobre a história de Wimbledon, eu já lancei um vídeo só sobre ela, que eu vou deixar aqui no fim desse para você ver, mas vou colocar o card aqui também, um vídeo super legal. A história de Wimbledon, mais ou menos casando com a história do tênis. Mas para resumir, a primeira edição de Roland Garros foi em 1891. O nome do torneio era Torneio de Tênis da França e era jogado só por quem era sócio de clubes da França. Foi jogado num clube que existe até hoje chamado de Stade de France. E o campeão, curiosamente, não foi um francês, foi um britânico que chamava Briggs. 6 anos depois, em 1897, a primeira edição feminina, mas que teve apenas 4 participantes. A grande campeã foi a Ginny Masson, que acabou ganhando o Roland Garros outras vezes também. Algumas décadas depois, em 1925, finalmente Roland Garros foi aberto para os jogadores internacionais. Jogadores que moravam em outros países começaram a poder participar. E com essa grande ampliação que teve no torneio, 2 anos depois, em 1927, a organização decidiu criar um estádio para sediar Roland Garros. E a história de criação desse estádio e nomeação é bem legal. Deixa eu contar para vocês. Em 1927, a França foi campeã da Copa Davis contra os Estados Unidos, jogando lá nos Estados Unidos. Os jogadores franceses que foram campeões eram 4 e foram apelidados até hoje de os 4 mosqueteiros. Entre eles, René Lacoste, um dos maiores tenistas da história. E como a França foi campeã, ela ia defender o título na França no ano seguinte, em 1928. E daí veio a ideia, casando com a necessidade de criar um estádio para Roland Garros, um estádio para Davis, de criar o estádio onde é a Roland Garros hoje em dia. E o nome Roland Garros foi dado em homenagem a um piloto francês na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu há mais ou menos um século atrás. Só para lembrar, a aviação era algo que na Primeira Guerra Mundial estava começando, então esse cara foi realmente alguém de destaque no exército francês e muito importante para a vitória. E com esse novo estádio e algumas outras quadras que construíram do lado, o torneio foi cada vez mais se expandindo, e grandes nomes da história do tênis começaram a fazer história lá. Nos anos 50 e 60, Rod Laver ganhou 13 vezes Roland Garros. Nos anos 70 e comecinho dos anos 80, Bjorn Borg também ganhou 6 títulos de Roland Garros na chave de simples. E não à toa o complexo teve que ser expandido. Em 1979 aumentou de 5 para 10 quadras e no final de 1994 o complexo de Roland Garros já contava com 20 quadras. Tudo isso para acompanhar o crescimento do Grand Slam. Dessa forma, Roland Garros ficou consolidado como um dos maiores torneios do mundo. E eu não poderia fazer um vídeo sobre Roland Garros e não falar de Guga, Gustavo Kuerten, que fez história para o tênis brasileiro justamente lá em Paris. Foi em 1997 que ele surpreendeu o mundo inteiro ganhando o seu primeiro título de Roland Garros. Só que o que mais surpreendeu foi que ele entrou no torneio, nem era cabeça de chave, ele era a posição 66 no ranking, foi avançando até a final e conquistando a taça. E mais impressionante é que ao longo do caminho ele enfrentou os 3 últimos campeões. Thomas Mister nas quartas de final, Kafelnikov na semifinal e Bugreira na final. O que chamou a atenção foi realmente o estilo de jogo muito sólido de fundo de quadra do Guga, principalmente aquele backhand na paralela que todo mundo conhece. Em 2000, 3 anos depois, Guga conquista o bicampeonato. E ele falou numa entrevista recentemente que esse foi o torneio mais difícil que ele já ganhou, Roland Garros de 2000. Só para a gente ter um exemplo, na semifinal ele enfrentou Ferrero, o espanhol, que estava começando a sua carreira no circuito.
Muito legal a gente ver, né, como em Roland Garros em 2000, a gente já estava tendo um cruzamento de gerações. A geração do Guga, que estava indo para uma reta final, e essa geração do Ferrero, que estava iniciando a sua carreira. Um ano depois, Guga fecha com chave de ouro a sua participação em Roland Garros, conquistando o seu tricampeonato. Ele ganha do espanhol Corretja na final. E por falar em espanhol, como é que eu poderia fazer um vídeo sobre Roland Garros e não falar sobre o rei de Paris, Rafael Nadal? Então bora aí! Em 2005, Rafael Nadal, que era um tenista ainda desconhecido para o público geral, chocou o mundo conquistando Roland Garros na sua primeira participação. Só que não dá para falar que isso não era esperado, porque nas semanas anteriores, Nadal ganhou os 3 Masters 1000 do Saibro que acontecem antes de Roland Garros: Monte Carlo, Barcelona na época e Roma. E aí quando chegou Roland Garros, ele que nunca tinha jogado uma partida de Roland Garros na sua carreira, passou o carro, atropelou todo mundo até a final e conquistou a taça. O mais interessante é que na sua campanha ele perdeu apenas 3 sets no torneio inteiro. Um set inclusive foi para o Federer na semifinal. E foi ali que começou a ser instaurada uma dinastia de Rafael Nadal, que ganhou o Roland Garros em 2006, 2007 e 2008. Até que em 2009 aconteceu aquela que é, na minha opinião, a maior zebra da história do tênis. Robin Soderling, tenista francês, eliminou Nadal, que era favoritaço ao título, nas oitavas de final de Roland Garros. E sobre essa partida de Soderling contra Nadal, eu fiz um vídeo para falar só sobre ela. É mais um vídeo da série Jogos Históricos do Tênis e tá aqui para vocês conferirem. Mas eu vou colocar no fim do vídeo também. Falando em Jogos Históricos do Tênis, semana que vem eu vou postar uns Jogos Históricos de Roland Garros. E eu peço que deixem sugestões aqui nos comentários sobre qual jogo vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre ele. Essa derrota do Nadal abriu caminho para o Federer acabar conquistando o título de Roland Garros em 2009. Só que não foi fácil, por quê? O Federer nunca tinha conquistado o Roland Garros, então quando o Nadal foi eliminado, toda a pressão de ser campeão caiu sobre ele. E ele pegou um caminho bem difícil, enfrentou Tommy Haas, na semifinal Del Potro e na final o próprio Soderling. E sobre Soderling, o Nadal acabou se vingando dele um ano depois. Roland Garros 2010, os dois se enfrentaram na final. Só que aí realmente não deu para o francês, o Nadal ganhou a partida com certa facilidade e ganhou mais um Roland Garros. Nadal retomou a dinastia até 2015, quando o Wawrinka, o suíço, conquistou a maior façanha da sua carreira, conquistando o Grand Slam de Paris, o único Grand Slam da sua carreira. Um ano depois, mais uma vez Nadal não consegue o título, que fica com Novak Djokovic, seu primeiro título de Roland Garros. E por falar em Djokovic, ele é o atual campeão de Roland Garros. Lembra no passado? Foi ele que ganhou do Tsitsipas na final, só que a partida que realmente entrou para a história foi a semifinal contra o Nadal. O Nadal favoritaço para ganhar Roland Garros, o seu Grand Slam de número 21, e o Djokovic, que na época tinha 18 Grand Slams, ia ver o Nadal abrir uma certa distância. Em uma grande partida, no quinto set, Djokovic eliminou Nadal, uma das maiores partidas da história do tênis, foi para a final e ganhou o Roland Garros, seu Grand Slam 19. E Djokovic está na luta para ganhar Roland Garros esse ano de novo, só que não é parada fácil. O próprio Nadal está na chave, tem Alcaraz, tem Tsitsipas, tem Zverev, tem o Medvedev do outro lado, todo mundo brigando pela taça. E aí, quem você acha que vai ser campeão? Conta aqui pra mim e até semana que vem.